Vamos hoje falar sobre um super-herói, porém não é do universo MCU. Vamos voltar junto com Aquaman e sua equipe para enfrentar um novo vilão. Mas antes de entrarmos nessa guerra, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Aquaman 2, O Reino Perdido, chegou ao cinema, se eu não me engano, em 2023, gente. Vai nos levar a acompanhar a continuação do nosso primeiro filme. Dessa vez, o nosso Aquaman agora está no reino de Atlântida e está cuidando de tudo lá. Porém, as coisas não são do jeito como ele esperava que seria. Ele vê que realmente ser um rei dá muito trabalho. Tudo vai desandar quando, sim, novamente o seu antigo inimigo, o Arraia Negra, surge novamente. O Arraia Negra não aceitou ter perdido para o Aquaman no primeiro filme. Então ele vai atrás de um poder muito maior que seria possível para destruir o Aquaman e Atlântida inteira. Gente, o nosso filme é basicamente isso. E a gente vai ter, além dessa história, também a questão de que quando o Arraia Negra entra e acaba arranjando um poder sobrenatural através do Tridente Negro, o Arthur, que é o nosso Aquaman, se torna obrigado a fazer uma aliança com um inimigo muito inusitado, o seu meio-irmão. Isso não é um spoiler, tá, gente? Porque quem já viu o trailer, apesar de que eu acho que a maioria de vocês já viu o filme, vê que tanto o Aquaman e o irmão dele acabam selando um acordo. Nós vamos acompanhar toda essa questão dessa história. Porém, eu vou ser bem sincera, se eu for comparar o primeiro e o segundo, na minha opinião, o primeiro Aquaman ainda se sobressai sobre o segundo. Porque, apesar de sim, o vilão ser o mesmo, tanto no primeiro quanto no segundo, a história do primeiro é um pouco mais relevante e mais envolvente do que o segundo. Porque, venhamos e convenhamos, a história se desenvolve de um jeito questionável, confusa e muito fraca. Porém, vamos por partes. Como eu disse, gente, a gente vai acompanhar essa nova aventura, essa nova fase do Aquaman. A gente começa o filme contando um pouco sobre como foi toda a questão dele se tornar o novo rei de Atlântida até chegar ao ponto em que nós estávamos. Não é uma questão assim muito grande, não é uma questão corrida, é uma história bem curta e grossa para que a gente se relembre o que aconteceu. Porém, a história se torna um tanto confusa no meu ponto de vista, porque eles estão contando uma coisa e de repente começa outra, e daí de repente vai para outra, e pelo que eu vi, realmente o Aquaman foi feito isso, foi uma história que eles trabalharam irônica e corrida, e no meu ponto de vista, em vários momentos a piada não fazia nenhum sentido e não tinha nenhuma graça. Então assim, o que o primeiro tinha, que apesar de sim ter partes cômicas, tudo, ainda tinha um contexto base para uma história de desenvolvimento, que nós tínhamos o Arthur, que era filho de um mortal com a mãe dele, que é uma questão, vamos dizer, que é uma sereia, e daí ele seria o herdeiro de Atlântida, mas nunca foi aceito isso, já que ele não era daquele sangue real, ele não vinha da coroa. Nós tínhamos esse empecilho entre os dois irmãos, além, é claro, da questão do Arraia Negra. Porém, nesse novo filme, nós temos uma confusão de história, porque ele vai contando o que aconteceu, como estava sendo a vida dele, um troço corrido, e a história, no meu ponto de vista, na maioria das vezes parecia não se desenvolver. Era contado apenas um pedaço e daí vamos para a próxima parte, o que a outra coisa que o Aquaman fazia, e ficava naquele meio termo, não tendo uma finalização, o melhor jeito de se dizer. E daí quando a gente chega nessa parte de surgir novamente o Arraia Negra, mais uma vez nós temos um corte brusco de uma cena para outra em que não se tem uma
um modo suave de fazer uma mudança de cena. Então eu achei isso bastante questionável, na minha opinião, porque eles trabalharam de um modo rápido demais a história e que se tornou em vários momentos perdido e muito fraco. Desculpa, gente. No meu ponto de vista, esse roteiro do Aquaman é muito fraco. Não tem um contexto de base bom a história. O vilão é ruim, o vilão é fraco e o desenvolvimento da história nem se fala. É totalmente perdida. Aí quando a gente vai pra parte dos efeitos, gente, aí parece que o troço se torna mais forçado ainda, porque é cada efeito que é mais um defeito que é extremamente berrante de se ver. Na minha opinião, eu não achei esse filme uma grande revelação. Se eu for comparar o Aquaman com o Besouro Azul, eu ainda acho que os últimos filmes que a DC lançou, o Besouro Azul ainda se sobressai. Porque, como eu disse, a história do Aquaman eu achei fraca, o vilão é fraco e ruim e até os próprios desenvolvimentos dos personagens é extremamente fraco. Tirando os efeitos, que eu acho que se eu colocar também os efeitos, meu Deus, aí o troço desmorona. Então assim, ficou uma coisa que se enrolou tanto por toda aquela questão do problema que teve com a atriz que fazia, acho que é Nera o nome dela, que no final você espera uma coisa boa, nossa, vai ter um filme bom, vai ser uma coisa bacana, pra uma coisa meia boca. Tirando também outra coisa, o fato de que a história correu rápido demais. Ficou um troço extremamente confuso. Eu vou ser sincera, fazia tempo que eu já tinha assistido o primeiro Aquaman, mas eu nem lembrava que o irmão dele tinha sido entregue pra aquela civilização lá, onde não deixava ele com água, ele não tinha água, nada. Literalmente eu não lembro de ter isso no filme. Então, avaliando, na minha opinião, Aquaman de 0 a 5, eu vou dar um 3 nesse filme. E eu tô sendo legal, tá, gente? Porque o Jason Momoa é o que vai salvar o filme, tá? Porque ele é um excelente ator e é magnífico, né? Porque de resto, literalmente de resto, não tem como salvar com efeito, não tem como salvar com aquela questão da interpretação ou do vilão. Não, o vilão pelo menos... Não, tudo o resto desmorona no filme. Ele deixa literalmente a desejar. Demoraram tanto pra lançar ele e nos entregaram uma coisa, isso é uma coisa na minha opinião, tá, gente? Entendam isso. E nos entregaram uma coisa meia boca. Desculpa se você é fã do Aquaman, mas é essa. Na minha opinião final, não valeu a pena esse Aquaman. Não deveriam nem ter feito. E sinceramente, eu nem sei se terá uma continuação ou não, porque a DC, toda vez que ela faz um filme de super-herói dela, sempre dá alguma coisa de errado, sempre acaba falhando, porque ou eles correm demais com a história, ou o protagonista não sai bem, ou realmente a história em si, o roteiro é fraco, sempre tem alguma coisa que atrapalha. Se você ainda não assistiu Aquaman, se eu não me engano, eu acho que está no catálogo da Amazon, porém é para alugar. Ou vocês podem estar achando também na HBO Max, que esse com certeza tá liberado, e eu acho que é tirar a conclusão de vocês. Peço desculpa, gente, para quem é fã, mas a minha opinião final sobre Aquaman 2 é que realmente foi uma grande decepção. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Aquaman 2, O Reino Perdido, o que você achou? Qual é a sua opinião? Ou, se você conhece o HQ, o que há de diferente? Se você acha que o vilão foi fraco ou não, eu gostei desse jeito mesmo, Nathalie. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!